Temos o costume de sempre nos colocarmos em pé para a leitura bíblica, mas eu vou pedir que permaneçam sentados, porque eu vou ler um texto longo. Texto longo é um problema, porque eles são ricos e às vezes não pregamos neles, porque tem muito material. Conhecem bem o texto, já devem tê-lo lido várias vezes, João 9. Abram a sua Bíblia em João 9 e acompanhe a leitura que eu vou fazer. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Quando vem a noite, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando mendigo, perguntavam: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam: é ele. E outros: não é, mas se parece com ele. Ele dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele: o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe como receber a vista. Respondeu-lhes ele: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu: é profeta. Os judeus, porém, não acreditaram que ele tivesse sido cego e recebido a vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado e lhes perguntaram: é este o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, tem idade, ele falará por si mesmo. Isso disseram seus pais porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, como foi que te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vou-lo disse e não atendestes. Para que o quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então injuriaram e disseram: discípulo dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve.
Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Replicaram-lhe eles: tu nasceste todo em pecados e vem nos ensinar a nós? E expulsaram-no. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando-o, perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus: já o viste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que todos os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe: porventura nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Aqui está a nossa série, Quando Deus Encontra, número 12. O texto é fantástico. Eu sempre quis pregar nele, mas ele é longo. E tinha que ler tudo isto. 41 versículos. Mas vamos a ele deixar o tamanho dele de lado. Quando estudamos o Evangelho de João na escola bíblica dominical, vimos que João escreve dando sinais, antecipando o que vai dizer. Em linguagem de comunicação moderna, João deixava ganchos. Ele já sinalizava o que diria depois. Esta história já está sinalizada no capítulo 8, versículo 12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Então ele vai fazer um milagre. O texto que eu li repete 8:12, em 9:5. Nós vemos: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Foi sinalizado por João no capítulo anterior que ele era a luz. Ele diz que é a luz e vai mostrar isso de maneira retumbante, dando a vista a um cego de nascença. Esta história que eu li tem 6 personagens. Hoje de manhã, na história da mulher samaritana, eu mostrei 4 estágios. Agora eu vou mostrar 6. 6 atitudes dentro desta história. A atitude dos discípulos, a atitude dos vizinhos, a atitude dos religiosos céticos, a atitude dos pais, a atitude do ex-cego e a atitude de Jesus. A atitude dos discípulos, a primeira, curiosidade teológica. Começa logo no versículo 2. Rabi, significa meu mestre. Meu mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? O Espiritismo não é uma nova revelação. Naqueles tempos já se acreditava que uma pessoa podia ter vivido uma vida anterior. Então a pergunta é esta: ele fez alguma coisa errada na outra vida para nascer cego? Ou os pais dele cometeram alguma coisa errada para que ele nascesse cego? A mesma história que muita gente hoje também tem, que os filhos pagam a conta dos pais. Quando a Bíblia diz: vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis este provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. A alma que pecar, essa morrerá, cada um dará conta de seu próprio pecado. Mas eles viviam nas suas lucubrações teológicas. Então veio um homem. Está ali um homem, ele é cego e ele é mendigo. O que desperta? Curiosidade teológica. A gente assim, filosofa em tudo, teologa em tudo, psicologiza em tudo. Tudo é motivo para uma boa discussão. Então, vamos convocar uma reunião de base para discutir o assunto, em vez de resolver o assunto. Então eles veem lá o homem, ninguém põe a mão no bolso e dá uma esmola, mas vem com uma pergunta que não ajuda muito.
Uma coisa curiosa, eu não sei se notaram, o capítulo é longo, são 41 versículos. Os discípulos só aparecem aqui no versículo 2. Eles só fazem esta pergunta e saem de cena. Eles não participam do milagre, não participam do testemunho, não participam da defesa do homem, não participam da defesa de Jesus. Só aparecem para fazer uma pergunta desnecessária e somem na narrativa. Há muita gente assim, para quem religião é matéria de discussões filosóficas, de perguntas, ou, na linguagem universitária, de questionamentos. De fazer, então, indagações inócuas e irrelevantes. Gente que sofre, problemas do mundo, problemas graves na vida das pessoas, e eis, então, as pessoas ali a filosofarem, a travarem as suas discussões. Gente movida por curiosidade, não age, não resolve, não beneficia e não decide. Eu não vou gastar muito tempo com esse pessoal, mas eu vou fazer uma pergunta. Você é deste time? Adora uma discussãozinha? Gosta de esticar conversa? Discussão teológica, religiosa, política, filosófica? Lembram de quando Paulo chegou em Atenas? Lucas diz que o povo não fazia outra coisa a não ser discutir. E se ocupava de discutir qualquer tipo de assunto. A gente que uma observação irrelevante acaba dando uma tese de mestrado. Matéria que não acaba nunca. Aqui estão os discípulos. Discussão inócua. Blá, blá, blá. Ou como dizia nosso douto ex-presidente, nhenhenhen, que não vai a ponto nenhum. Como não vai a ponto nenhum, vamos deixar de lado, então, esta primeira atitude. Vamos ver a segunda? A segunda atitude é dos vizinhos. Admiração. Começa no versículo 8. Então os vizinhos perguntavam, não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele. E outros, não é, mas parece com ele. Aí ele chega e diz, sou eu. Como é que se te abriram os olhos? O homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me, vai-te a Siloé, lava-te, fui, pois lavei-me e fiquei vendo. Onde está ele? Não sei. Aqui estão os vizinhos, admirados. Houve uma mudança. Uma coisa fantástica. Muito comentário, mais discussões. Mas nenhum deles também se apropriou do benefício. Gente, o que é que esse homem pode fazer na nossa vida? Já pensou? Nós temos tanta gente aqui com problemas. Puxa vida, eu também estou com tantos problemas. Eu vou atrás deste homem. Mas admiração. Depois eles vão aos fariseus. Versículo 13. Levaram aos fariseus o que fora cego. Em vez de procurar pelo homem, vão procurar pelos fariseus. Já conhecemos os fariseus. Já conhecemos. São aqueles santos insuportáveis. Alguns são membros de igrejas evangélicas hoje. Aqueles santos com quem ninguém consegue viver. Pão, pão, queijo, queijo. Drops do Cora, quadradinho, embrulhadinho, 1 a 1. Pronto. Aí chegou lá, um Deus nos acuda. Também ninguém se apropria do benefício. Já viram gente assim? Elas olham para a vida de uma pessoa que foi profundamente tocada pelo poder de Deus. Veem como Deus transformou a vida daquela pessoa. A vida daquela pessoa tomou um rumo novo. E como aquilo serve para discussão? Como aquilo também rende? Não buscam. O que fizeram? Foram os fariseus. Aí vão para uma religião sem poder, que não transforma, que se perde num monte de regrinha, não pode isso, não pode aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Vê, mas não se apropria. Parece-me que a atitude mais certa seria esta: vamos procurar este homem, porque se este homem fez isso por ele, o que não pode fazer por nós? Poderia curar a minha artrite, poderia curar lá a vasta cabeleira do Jairo, poderia beneficiar tantas e tantas pessoas. Pensaram? Poderia tornar o Carlos mais bonito. Quantas coisas poderia fazer? Mas vamos procurar exatamente quem não tem nada para oferecer à vida deles. Em outras palavras, sabem qual é a atitude dos vizinhos?
Veem, admiram, mas não se envolvem. Já viram gente assim? O Evangelho é tão bonito. O Evangelho tem poder. Ele mudou a vida de um parente meu. Aí eu tinha um colega de trabalho, era um pinguço, que se fizessem exame de sangue nele, iriam descobrir traços de sangue no sistema alcoólico, de tanto que ele bebia. Ele mudou por completo. Mas estas pessoas nunca se apropriam desta mensagem. Elas admiram, mas admiram sem se envolver. Simpatizantes, extasiados, tão bonito, mas não entra na vida dela. Eu estou morto de fome, o prato está tão bonito e eu olho e digo assim, sim senhor, que comida cheirosa, e continuo com a minha fome. É este tipo de gente, admira sem se envolver. Deixe-me fazer esta pergunta, você é assim? O Evangelho é verdade, eu sei, eu reconheço, eu creio, vale a pena, funcionou, mas deixa lá. Eu vou bater em outra porta. É assim que você é? Terceira atitude. Os religiosos céticos. Os fariseus. Versículo 16. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Ora. Este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Já conhecemos essa turma. Seus preconceitos valem mais do que gente. É isso que torna o fariseu tão ruim de convivência. O ser humano é a coroa da criação de Deus, imagem e semelhança. As ideias e os conceitos são produtos humanos. O fariseu coloca a ideia sobre gente. Valoriza mais conceito do que valoriza a gente. E acabam discutindo entre si. Aí um grupo diz assim, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Sabe por quê? Porque a gente que não olha o fundamental, o poder de Deus, olha suas próprias ideias. Olha, o Evangelho é verdade, mas eu acho. O achismo. Eu penso assim, a Bíblia diz assim, mas eu penso assim, o achismo é um outro problema. Vão aos pais do homem, verso 19, chamaram os pais do que fora curado, e lhes perguntaram, é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Que diferença faz perguntar ao pai do homem? Pergunta ao homem, você é o ex-cego? Nós vamos perguntar ao pai, que diferença faz? É gente que fica tão desorientada que não sabe o que vai fazer. Infundem medo. Já viram a religião do medo? Que ameaça com o inferno, com condenação, com exprobação, com excomunhão, com demônio. Tem um demônio atrás de cada poste. Está aqui no versículo 22. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Quando eu era seminarista, na disciplina chamada Religiões Comparadas, tive de assistir um culto num desses grupos do baixo pentecostalismo. Se vocês acham que o nosso dura muito, aquele durou 4h30. E gritado num volume terrível. Hoje deve ser pior, isso foi a 30 e bordoada, ou como dizem os portugueses, 30 e tal anos atrás. Mas depois de umas 2 horas de grito, então começou a sessão do demônio. Ele está lá, ele entrou por aquela porta, ele abriu a porta, ele está passeando por lá. Agora ele chegou perto daquela senhora de azul, e a mulher de azul já ficou incomodada. Ele agora está olhando para a senhora de azul. Ele abriu os braços, ele deu o bote em cima da senhora de azul, e a mulher, catapum, caiu no chão. Óbvio, histeria, loucura, medo. A religião da neurose, da doença, da patologia, em que em vez da pessoa sair realizada, eu me encontrei com Deus, vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva, como disse Jacó. Eu tive uma experiência com Deus, de sair confortada, ou mesmo sair incomodada, e dizer, eu tenho que mudar a vida, a pessoa sai desajustada.
É a religião do medo. Um Deus de terror. Um Deus escondido atrás do poste para fulminar as pessoas com raios. Gente religiosa, cruel, seca, mesquinha. A sua religião pede aplausos. Olhem para mim, vocês não estão vendo como eu sou dedicado? Vocês não vão massagear o meu ego, não vão me aplaudir? A gente assim. Esse pessoal fica em dúvida, teme que os seus conceitos se esboroem e infundem medo em vez de insegurança. Vocês sabiam que quando os batistas chegaram para abrir o trabalho no Brasil, tiveram templos incendiados e Bíblias queimadas em praças públicas, e muitos de nossos pastores foram espancados em público e levados presos? Medo. Porque confrontar a pessoa com a palavra de Deus é problemático. Por que é que o muçulmano manda prender os missionários cristãos? Medo. Esses homens tinham medo. Eles têm ideologia, eles têm conceitos, mas não têm poder. Esta é a diferença. Poder não significa berro. Poder não é decibéis. Poder é aquela autoridade de uma vida que foi mudada, da pessoa olhar e dizer: esta é uma vida tocada por Deus. Esta é uma vida bafejada por Deus. Aquelas vidas para quem a gente olha e diz: esta é uma pessoa que conhece a Deus. Você é assim, da religião farisaica, de pompa, de ostentação, que toca trombeta, mas que não tem fruto, que não tem misericórdia e que se impõe pelo medo? Vamos ao quarto elemento nesta história, a quarta atitude: os pais. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade, ele vai falar por si mesmo. Sabe o que significa isso? Não nos envolvam. Não nos metam nessa embrulhada. Me deixem do lado de fora. Ou como diz a Hortência, me incluam fora dessa. Não me ponham nessa história. Já viram isso também? Isto aqui seria algo para qualquer pai exultar. Um filho cego de nascença vendo. E era para dizer: olha, para nós foi uma coisa tão fantástica, vocês façam o que vocês quiserem, mas que nós estamos alegres, estamos. Mas olha, pergunta para ele. Não nos metam nessa história. Sabe o que é isto? Gente que vê, gente que é beneficiada, que recebe por tabela os efeitos do Evangelho, mas que não assume. O que eu vou dizer para os meus colegas? Eu me lembro de uma senhora, em uma determinada cidade em que eu fui pastor, que o marido era desses que achava que o contrato de casamento lhe dava o direito de dar uma surra na esposa todo dia. E bebia que se acendesse um fósforo perto, ele explodiria. E um dia se converteu. Mas converteu mesmo. Não é aquela conversão que muitos pensam que é, para alguns, conversão é mudar o tipo de igreja. Ele ia para uma, agora ele vem para outra. Mas a conversão de mudar os fundamentos, mudou o caráter. Levava até flores para a mulher. Coisa que a mulher ficou até assustada. Esse cara deve ter feito uma coisa terrível. No mínimo, deve ter xingado o presidente. O presidente era o Garrastazu Médici, em público. Imagina o que ele deve ter feito, coisa horrível. E a mulher viu como o Evangelho mudou a vida do marido. E viu que o Evangelho tinha poder. Viu isso na sua própria casa e sentiu na experiência. Mas quando chegou a hora de tomar uma decisão, disse: não, deixa lá, é bom para ele. Eu não preciso, eu estou bem. E até uma crueldade, deixar um filho à sanha dos fariseus. Sabe o que é isto? Gente que só se preocupa consigo. Ou que vê o poder do Evangelho na vida de alguém tão perto, mas tem medo. Você é assim? Sabe que o Evangelho é verdade, mas tem medo? Deixe-me contar uma experiência. Eu tenho um irmão
do segundo matrimônio do meu pai. A diferença de idade entre nós dois é de 17 anos. Quando ele nasceu, eu tinha 17 anos. Eu o batizei. Batizei a ele e os meus irmãos do segundo matrimônio do meu pai. E ele foi para o seminário, formou-se, fez dois cursos. Bacharel em teologia, com concentração em ministério pastoral e em missões transculturais. E um dia, conversando com meu pai disse assim: mas que honra para mim, eu tenho 2 filhos pastores. Eu disse: pai, não está na hora do senhor aceitar Cristo? Aí ele parou e disse: mas eu estou satisfeito, eu tenho 2 filhos que são pastores. Não foi essa a pergunta. Serve para os meus filhos, não serve para mim. Hoje ele também é membro de uma igreja e é diácono desta igreja. Chegou a ser diácono do meu irmão. Não sei quem é que padeceu com quem, mas resolveu-se este problema. Gente que pensa assim, vê dentro da sua própria casa, mas não se apropria. O que é que eu vou dizer para os outros? Bem, vamos à 5ª atitude. É a atitude do cego, ou, melhor dizendo, do ex-cego. Ele assume que mudou. Verso 9. Uns diziam, é ele, e outros, não é. Mas se parece com ele. Ele dizia, sou eu sim. E sabe dizer o que Jesus fez, versículo 11. Respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Fui, pois, lavei e me fiquei vendo. Não conhece tudo sobre Jesus. Versículo 17. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. Não era profeta. Era muito mais que um profeta, mas é o nível de conhecimento que ele tem. Ele é profeta. Ele não sabe tudo. Ele não sabe argumentar, mas ele sabe testemunhar. Versículo 25. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. E depois de 29 a 33. Nisto, pois, está a maravilha. Não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Alguma coisa está errada aqui. Notaram a história? Não são os teólogos que estão pregando, não. É o mendigo que está pregando para os teólogos. Eles são os doutores da lei. Eles estudavam a lei, decoravam livros inteiros. A gente que não consegue guardar um versículo. Eles decoravam livros inteiros, eles sabiam quantas letras havia num livro da Bíblia. Mas o homem, que era cego de nascença, consequentemente era analfabeto, não havia o método Braille, é o analfabeto que está ensinando aos doutores. Essas questões da Bíblia são tão interessantes, né? A gente que sabe tanto, tem tanta erudição, mas é cega espiritualmente. Tanto conhecimento, mas que cegueira. Que coisa, né? Foi o que alguém já disse. Uma pessoa temente a Deus, de joelhos, vê mais longe que um cientista na ponta dos pés. E quanta gente tem tanto saber, ou pensa que tem tanto saber, e acaba perdendo a oportunidade de aprender. Que ironia. Agora o homem é desafiado por Jesus. Soube Jesus que o haviam expulsado e achando, perguntou-lhe, crês tu no Filho do Homem? Ele nunca ouviu falar disso. Ele sabe que Filho do Homem é um termo usado para o Messias. E ele pergunta, quem é esse Filho do Homem para eu crer nele? E Jesus diz, já ouviste. E é ele quem fala contigo. Qual é a atitude do homem? Creio o Senhor e o adorou. Na mesma hora. Por quê? Porque ele sabe que Jesus mudou a sua vida. Aqui está a beleza do Evangelho. O Evangelho não pede uma fé burra, não pede uma fé cega. Creia ou morra.
Crê porque tem que crer. Não. É por isso que nós não impomos nem fé aos nossos filhos. Nós não batizamos crianças, porque fé não se impõe. Fé se opta. Fé se escolhe. Fé se professa. É volitiva, vem de lá de dentro. E quando Jesus desafia, na mesma hora ele adora. Ele é fantástico. Nós não precisamos que as pessoas creiam cegamente. Nós temos evidência, vidas transformadas. Bem, você não deve ser como os 4 primeiros tipos, mas deve ser como este. Crer que Jesus Cristo pode mudar a sua vida, crer que Ele merece a sua fé, adorá-lo, aceitar o seu toque e a sua orientação. Este é o homem que você deve imitar. Mas não é o final. A 6ª atitude vem agora. É a de Jesus. E a atitude de Jesus é esta. O pior cego é o da alma. Não é o dos olhos. Ele vê a tolice dos discípulos sem se aborrecer. Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tem paciência com esses discípulos. Que paciência. Transforma o homem. Vai, lava-te no tanque de Siloé. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Volta ao homem e desafia o homem. Crês tu no Filho do Homem? Quem é? Sou eu creio. E o adora. E agora ele vai atrás dos céticos. Prosseguiu então Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, e os que veem, e os que veem se tornem cegos. Aí os fariseus ficam zangados com ele. Porventura, somos nós também cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, como homem. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado, porque vocês estão vendo e não creem. O pior cego é o que não quer ver, e é o que vê e não crê. Eles veem a transformação na vida deste homem. E o que é que os preocupa? Ele curou o homem no sábado. Sábado não é dia de curar ninguém. É essa a preocupação deles, cegos. Ah, mas igreja evangélica, aquilo é gentalha. Evangélico, aquilo tudo é otário ludibriado por um espertalhão que toma o dinheiro deles. O texto de 8, 12, 13 que nós já vimos, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas verá a luz da vida. Disseram-lhe os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro, se esgota aqui. Ele apresenta um testemunho, ele fez o que jamais alguém fez, curou um cego de nascença. Este é o maior testemunho. E eles se recusam a crer. São cegos do coração, são cegos do espírito, cegos da alma. Você é cego da alma? Não seja. Permita-me contar um episódio que eu narrei numa pastoral de um boletim. Eu fazia um mestrado na Católica de Brasília, na área de educação, e tinha um colega que era sociólogo marxista. Eram 3. E nós tínhamos 2 evangélicos na turma e um padre. Mas o padre nunca se envolveu muito com eles, ele entrava, saía, e a outra evangélica era calada, então eu fui escolhido para pagar o pato. E um deles chegou e disse assim para mim, eu não entendo como é que um sujeito inteligente como você, que para mim era ponto de honra como testemunho, eu tinha que ser o melhor aluno da classe, e foi a palavra dele, o melhor aluno da classe, como é que você crê num negócio desse? Como é que você crê nessas coisas todas? Como é que você é pastor? Como é que pode? Então, mas qual é a dúvida? Ele historiou tudo e eu disse, veja só.
Eu creio num vulto histórico, Jesus Cristo. Você crê no ensino de um vulto histórico, Karl Marx. Eu tenho um livro, a Bíblia. Você tem um livro, o Capital. Eu tenho uma estrutura, a igreja. Você tem uma estrutura, o partido. Eu tenho um símbolo, a cruz. Você tem um símbolo, a foice e o martelo. Eu tenho um ideal missionário, eu quero ver o mundo rendido aos pés de Cristo. Você tem um ideal missionário, você quer ver o mundo rendido a sua ideologia. Você tem uma causa, eu tenho uma causa. Você acha que eu tenho uma necessidade econômica que eu confundo e dou um aspecto espiritual. Já parou para pensar que você tem uma necessidade espiritual e que você confunde e lhe dá um sentido material? Eu disse, além disto, a minha causa tem 2000 anos de idade e está mais forte do que nunca. Nunca o cristianismo esteve tão forte como agora. A sua não tem 80 anos, está caindo aos pedaços de podre e vocês não sabem mais como segurá-la. Eu disse, dentro de mais alguns anos, Jesus Cristo ainda será cultuado e vocês serão coisa de museu. E é verdade. Só existem comunistas na Coreia do Norte e nas universidades brasileiras. E cristãos em todos os lugares. O pior cego é o cego da alma, o que não quer ver. Mas vamos ao final. A mesma história, vista de 6 lados. Seja qual for o lado, você pode ser igual aos discípulos, os vizinhos, os pais, não me ponho nesta enrascada, os céticos, ou como homem, olha, eu estou tateando, eu estou vendo, minha vida foi beneficiada. Seja qual for, a lição fundamental deste texto é esta. Jesus Cristo transforma. Como nós cantamos, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo muda a vida das pessoas que se envolvem com Ele. E assim como Jesus Cristo mudou a vida deste homem e mudou tantas outras, Ele pode também mudar a sua vida. E nesta noite eu quero convidá-lo a deixar que Jesus Cristo mude o seu viver. Cantaremos o hino 296.